Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo e professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo de São Paulo 4, Avaí 0, um grande resultado aí que o São Paulo conseguiu no estádio do Morumbi. Mas antes da gente começar a comentar aqui, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, tem informações diárias para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, beleza? Se liga lá nas informações também sobre o São Paulo Futebol Feminino, o basquete tricolor, que está nos playoffs do Campeonato Paulista, e o futsal também do São Paulo. E não deixe de seguir a gente aqui no nosso Instagram, ativa aí o sininho para receber notificações, dá um like, compartilha, comente, a gente agradece do fundo do coração aí. Lembre-se, somos professores, precisamos de ajuda, beleza? E aí, já gostou do jogo? O que achou aí? Ontem foi bom, né? Tudo bem que quebrou o meu palpite, eu falei que São Paulo ia ganhar de 2-0, foi o dobro, mas eu gostei da postura de São Paulo. Começo do jogo, acho que não estava muito bom, mas depois que o São Paulo fez o gol, aí assentou o time. O time do Avaí é ruim, não tem muito o que falar, né? Mas alguns jogadores aí jogaram bem, né? Era o que o São Paulo precisava, ganhar o jogo bem, não machucar ninguém e ir com mais paz para Córdoba lá para poder jogar, né? O Independente Del Valle jogou aí com um time meio misto no sábado. O seu principal atacante se machucou. Então, pelo menos esse antes da final, o São Paulo tem uma certa vantagem. Exatamente. A condição foi boa mesmo. O São Paulo precisava jogar, como a gente já tinha dito aqui nos vídeos anteriores. Aí pode dar uma olhadinha aí. A gente falou que o São Paulo ia ter na verdade, uma carreata de finais. Então vamos pensar o seguinte: São Paulo jogou com o Ceará, era uma final. Jogou com o Avaí, é uma final também. E agora o Independente Del Valle é uma final. Até agora estamos 100% do negócio, hein? Ganhamos todas até aqui. E aí vamos jogar agora com o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Precisava ser da vitória, agora nós subimos a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, isso de extrema importância, é exatamente isso, nós precisamos nos afastar do pessoal de baixo, e se ganhar desse povo aí que literalmente está precisando sair da zona de rebaixamento, está lutando contra o rebaixamento, e a gente ali tirar pontos deles ali, a gente se afasta mais, e a tendência é talvez aí almejar coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Já vamos mostrar as notas aí. Vou comentar um pouquinho sobre as notas, falar para vocês aí, depois eu já comento um pouquinho sobre o jogo aí, certo? Vamos lá. Felipe Alves aí ficou com 7, a nossa avaliação é uma boa atuação, não teve tanta exigência assim, mas quando foi exigido, fez uma boa defesa, né, na cabeçada. Então aí nós temos aí, ele ficou com 7. Eu acho que, na minha avaliação aí, acho que assumiu a posição de um titular, viu? Acho que ele pegou essa posição de titular aí, que é do Jandrei. O Rafinha também ficou com 7, jogou bem, né, na lateral ali, conseguiu ter a sua posição, enfim, controlou bem ali as jogadas, não teve tantas ameaças do seu lado, mas jogou muito bem. O Diego Costa aí ficou com 8, fez um gol, né? Saiu aí a cabeçada aí, lutou lá. Ele já tentava várias vezes isso, né? Nos escanteios e tal. Talvez aí desencante o Diego Costa aí conseguir esse bom resultado aí de finalização de cabeça. O Léo ficou com 7. Novamente, o Léo não teve tanta exigência assim, mas novamente eu acredito que o Léo achou a posição dele. Acho que é exatamente essa posição que o Léo deve jogar, né? O Reinaldo aí, nossa avaliação, ficou com 7,5, uma boa partida do Reinaldo, né? Quase ele fez um golaço ali, que ele cortou do zagueiro ali, ele bateu, a bola passou brincando a trave, né? O Reinaldo aí jogou muito bem, ficou aí com 7,5. Pablo Maia aí ficou com 7, boa partida também do Pablo Maia. Luan entrou, ficou com 6. O Luan ainda está adquirindo ritmo, mas na minha avaliação, acho que a avaliação também do Japa, uma coisa super importante, o Luan aí gostei de vê-lo voltando, acho que isso é um caminho muito bom,
né, para o São Paulo, aí ele está voltando, então mostra esperança. Isso espero aí que ele consiga desempenhar o seu grande papel. O Nestor aí ficou com 6,5, nossa avaliação, e o Galopo aí também ficou com 6. Boa partida do Nestor, boa partida do Galopo. O Galopo entrou aí fazendo a sua função. Acredito mais, como eu já disse aqui, eu acho que o Galopo é um jogador muito mais para o ataque, ele avança mais o time do que o próprio Nestor, mas o Nestor não deixou a desejar. Eu acho que a questão de esse tempo de preparação um pouco, de você descansar uma semana aí, deu uma melhorada na molecada aí, acho que deu pelo menos para dar um respiro um pouco melhor. O Alisson aí ficou com 6, né? O Alisson é aquela forma, né? Briga, 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 é um jogador de extrema intensidade, mas qualidade falta um pouquinho, mas ele tem muita intensidade. Marcos Guilherme entrou bem no finalzinho, então a gente colocou sem nota aí. O Patrick, que golaço, hein? Que golaço. Olha, o Patrick fez bem ele sair do Internacional, isso questão pessoal dele mesmo. Fez muito bem ele sair do Internacional, vir para o São Paulo. Acho que é uma questão pessoal mesmo dele. Vir aqui respirar novos ares. Ele está jogando muito bem e não é de hoje. Vem jogando bons jogos. Ele é um jogador já um pouco experiente, né? E ele tem assim a intensidade dele diminui no decorrer do jogo, né? Então ele joga muito bem no primeiro tempo, por exemplo, aí com o tempo começa a cansar, enfim. Mas ele é um bom jogador, tá fazendo muito bem ele para ir do São Paulo e inclusivamente para nós torcedores está sendo maravilhoso que ele seja aí. O Igor Gomes entrou bem, 7, teve uma sorte, né? Que ele fritou o cruzamento, a bola bateu e subiu no jogador lá, então ele ficou aí com 7, o Patrick ficou com 8 e o Igor Gomes ficou com 7. O Luciano aí ficou com 8, fez um gol lá meio no espírito, né? A bola sobrou para ele bateu ali rasteiro, acabou enganando o goleiro e fazendo o gol. O Caleri não recebeu tantas bolas, né? E é um jogador que está saindo muito da área, mas eu ainda vejo que é muito a questão tática do próprio Rogério, o esquema tático do Rogério que faz com que o Caleri faça esse tipo de saída. Mas, enfim, acho que é uma coisa aí que precisa se melhorar. E o Éder aí ficou com 7, entrou, fez o gol, tá merecendo, né? Fazer o gol, provavelmente não continue o ano que vem, mas aí fez um gol aí, ficou legal, ficou com 7, e o Caleri com 6, e o Rogério Ceni ficou aí com 8, teve tempo de preparo, preparou bem o time e conseguimos essa vitória. Comenta um pouquinho aí, Japa, sobre o jogo. Então, com relação ao jogo, aconteceu o que era esperado. Ao São Paulo, entre meses aí que não tinha essa questão de ter uma semana livre, entre aspas, quando descansou e teve uma preparação melhor, jogou melhor. É isso que a gente espera de times que ficam uma semana sem jogar, né? A parte defensiva ela não foi muito testada, né? O Avaí, assim, ou tem alguns jogadores ruins ou alguns ex-jogadores, né? Você via o segundo tempo entrou o Guerreiro, não é nem sombra do que ele já chegou a ser, né? O cara, completamente fora, assim, do jogo. Então a defesa acho que ficou razoável aí, né? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a questão aí do Reinaldo não defender muito bem. Atacar ele até que ajuda muito, né? Ele cruzou a bola lá pro Patrick lá fazer o terceiro gol. Ele vai à área, né? Cruza, ele tentou, quase fez um gol no segundo tempo. Mas é aquele jogador que defensivamente tem que tomar cuidado. E quem fica do lado dele é o Patrick, que também não é um jogador que ajuda muito a defesa. Então, temos que tomar cuidado com esse lado aí. No meio-campo, eu gostei da atuação do meio-campo. Fazia tempo que a gente não via o meio-campo do São Paulo funcionar melhor, né? O Pablo Maia bem nos desarmes e tudo mais, né? O lance que saiu o terceiro gol foi um chute dele para o gol que o goleiro defendeu, né? Isso é uma virtude dele, ele chuta para o gol e muitas vezes ele acerta o gol, né? Ele não raramente chuta para fora, reparem nisso, né? O Nestor, eu acho que ele vem melhorando.
porque ele está se movimentando mais, ele não está se escondendo do jogo, né? Ele deu passe para um dos gols, né? O gol do Luciano foi passe dele, e no segundo tempo ele teve uma chance lá que ele teve dois lances assim que faltou uma finalização melhor. Teve um que ele driblou o cara, ele estava na linha de fundo, aí na hora que ele foi tocar, ele ficou em dúvida se tocava de direita ou de esquerda, a bola saiu toda errada, foi para fora. E aí teve um lance lá que a bola ficou pererecando lá dentro da área, sobrou para ele, chutou forte, mas chutou sem direção. Aquela coisa do canhoto, perna cega, né? Vem do jeito e chuta. Então, se ele conseguisse melhorar um pouco essa questão de chutar com a perna direita, ele até pode virar um jogador melhor aí. Com relação ao Patrick, tem essa questão mesmo física, ele joga bem um tempo, no segundo você vê que desgasta. O bom é que o São Paulo ainda tem algumas opções no banco aí de meio campo para recompor, né? O próprio Igor Gomes sendo um reserva, ele é útil nessa função assim de cansou alguém no meio campo, entra ele, porque ele corre, ele tem vigor físico, né? Mesma coisa aí, o Galopo, tendo o Galopo aí como para revezar também, é um jogador que tem vigor físico, né? Chuta pro gol, vai para frente, né? O Luciano jogou bem, né? Uma coisa que você repara desse jogo contra outros, ele aguentou ficar até o fim. Ele não aparentava estar desgastado, né? Coisa que sempre estava aparecendo nos outros jogos, né? E a questão do Caleri foi assim. Eu acho também que ele sai muito da área, mas eu bato naquela tecla que eu tenho essa coisa com ele. Quando tem chance, tem que fazer o gol, né? Se a gente for pensar, no segundo tempo, ele teve duas chances. Teve uma que ele chutou forte para fora, pro alto, e teve aquele lance que ele parecia o Luciano, porque ele foi correndo com a bola, correndo, o Luciano do lado dele, ele não quis passar. Aí quando ele chutou, o zagueiro travou e a bola foi para escanteio, né? Então, assim, centroavante tem duas chances, pelo menos tem que fazer um. Então, essa é a questão, né? E também, até quando o Luciano fez um gol, teve um princípio de discussão entre ele e o Luciano lá, não sei se vocês separaram. Eu não sei se foi por causa de um outro lance que o Luciano não tocou para ele, teve um negócio assim, mas reparem quando o Luciano tá comemorando, o Caleb tá falando meio indignado assim com ele e tal. Não sei. Eu falo que a mistura dos dois, para mim, não é uma mistura muito legal. Não gosto quando dois jogam junto assim. Ontem jogou bem e tudo mais, mas geralmente na maioria dos jogos eu não curto muito. Não acho uma boa dupla os dois. Apesar de eu achar que os dois têm que jogar, mas o estilo de jogo dos dois eu acho que não se mistura, né? Mas fazia muito tempo que a gente não viu o São Paulo golear o jogo, né? E então, para a preparação para o jogo contra o Del Valle, eu acho que foi válido. Para preparação, questão moral, né? E outra coisa bacana que a gente está vendo o Luan voltou visivelmente fora de forma, você vê que ele está gordo, né? Mas conseguiu jogar, né? O Arboleda também já está treinando. Pode ser que o Nicão fique à disposição na final. Há essa possibilidade, né? E aí ficaríamos só com o Gabriel Neves, que teve problema no joelho, né? Não tem como recuperar tão rápido. Mas parece, né, que a passos curtos aí, o sistema de recuperação de jogadores de São Paulo está melhorando, né? Teve até aí o vídeo aí do André Hernan lá, que foi no CT, e até coincidência ou não, né? Tinha lá uma telona lá com percentuais de como estava o jogador. O Igor Vinícius, que não jogou ontem, ele estava com percentual vermelho lá, estava com percentual bem baixo. Não sei se foi por isso que ele não jogou, né? Ou foi só simplesmente uma questão tática, tá? Mas você vê que o acompanhamento aí do jogador de São Paulo está melhor, né? O caso, acho que mais, né, gritante é o do Arboleda, que estavam falando que só no ano que vem o cara já está correndo, quem sabe vai até para a Copa aí, né, conseguir aí com o Equador. Então, parece melhor. E assim, tem que melhorar, né? O presidente não fez lá, não armou lá toda a questão lá para se eleger de novo. Agora ele tem que mostrar melhora.
Agora fica em cima dele, né? Ah, quer ficar mais 3 anos? Legal. Agora mostra o serviço agora. Então, um dos serviços que tem que mostrar é essa questão da recuperação dos jogadores. Então, a gente espera que as coisas melhorem e que no sábado a gente possa comemorar o título. A gente tem o São Paulo, pelo menos, o que mostra é confiança, né? O time do São Paulo mostrou essa vitória dá confiança para o jogo de sábado contra o Del Valle. O São Paulo vai ter um período longo aí, pelo menos, de treinamento, né? O Rogério já estava analisando o Del Valle, né? Mas agora, ainda mais essa semana, agora vai ser focado na questão do Del Valle mesmo, para conseguir. Infelizmente, Córdoba não tem estrutura suficiente para suportar um jogo desse tamanho. Não tem hotéis suficientes, não tem. É muito difícil a torcida do São Paulo conseguir lotar lá, enfim, conseguir fazer o que tem que fazer, exatamente pelas questões de logística. O grande problema que tem lá, além do grande valor, é um valor absurdo que estão cobrando aí. Isso é uma situação bem complicada. A Conmebol tem que repensar isso urgentemente, porque não dá. É umas coisas que, infelizmente, eles querem ganhar dinheiro, mas isso não dá para aguentar. Não dá. A Córdoba não aguenta uma estrutura dessa. Os hotéis totalmente lotados, enfim. A gente vai comentar depois na questão do pré-jogo. Bem, Japa, é isso. São Paulo ganhou, conseguimos aí nos afastar um pouquinho da zona de rebaixamento, aliás, afastamos bem nessa condição. Chegamos à 10ª colocação, agora pode-se pensar aí, talvez, se o São Paulo conseguir aí as novas vitórias no Campeonato Brasileiro, pensar no pelotão um pouquinho de cima, chegar em umas posições aí melhores no Campeonato Brasileiro. Certo? É isso. Encerra pra gente aí, Japa. Bora lá. Então, pessoal, é isso aí, né? Continue aí se inscrevendo, compartilhando, né? Curtindo nossos vídeos, né? Ajudando aí nosso canal, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Sempre com notícias mais verídico possível, né? Sem coisas espalhafatosas, sem inventar coisas, né? Para você clicar. Não, quando você clica no nosso vídeo, você vai esperar, né? Informações aí consistentes, né? Pesquisadas e opiniões, certo? Então a gente não tem invenção para ficar pegando cliques aí para vocês e mentir aí para o nosso público. Então, pessoal, continue aí nos ajudando, compartilhando, se inscrevendo, né, dando likes aí nos nossos vídeos. A gente volta durante a semana, né? Teremos aí o pré-jogo com relação aí ao Independente Del Valle São Paulo, né? Nossa final aí da Sul-Americana. E aí a gente vem aí com os vídeos aí, falando aí o que a gente espera, o que de novidades também que vão aparecendo do São Paulo ao longo dessa semana, certo? Então, pessoal, grande abraço e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. É isso aí. Até mais.